Crescer uma empresa implica criar outros líderes na sua organização. Olá, o meu nome é Mariana Argalima, eu sou coach empresarial e há vários anos que acompanho empresários e o meu principal objetivo é ajudar os empresários a serem felizes. A serem felizes implica aqui trabalhar duas vertentes. A vertente, por um lado, empresarial, ou seja, ajudá-los a ter uma empresa melhor, uma empresa que continua a crescer, clarificar aqui o sítio para onde querem ir, quer para ter uma empresa com o futuro mais bem definido, ajudá-los a ter aqui a aceleração dos resultados, a crescerem em termos financeiros, em termos operacionais, não é? Para ter aqui a sustentabilidade do negócio garantida, sem para isso precisarem de trabalhar 24 horas por dia. E por outro lado, ter aqui a sustentabilidade da vida do empresário, porque eu acredito que é aí também que os empresários são felizes. Têm que ter uma boa empresa, mas têm garantidamente que ter também uma boa vida. Uma boa vida em termos de saúde, de família, de amor, de amigos. Portanto, ajudá-los a ganhar tempo para dedicar a tudo o resto, para que seja complementar. Eu só acredito em empresas de sucesso com empresários felizes, porque acredito profundamente que enquanto a empresa for um fardo, enquanto a empresa for uma coisa pesada que vocês têm nas vossas costas, vocês não vão fazer a vossa empresa crescer e não vão aproveitar a plenitude daquilo que pode ser o vosso negócio, porque ele é um peso, não é? Portanto, vocês não vão querer crescer aquilo que já por si só é um peso. E, portanto, acho que estas duas componentes têm que andar sempre de mãos dadas. Então, para fazer crescer a empresa, na minha opinião, implica sempre criar outros líderes na organização. E porquê que isto é verdade? Porque sabemos que as empresas, ou nós próprios, não é? Em termos de controle e de execução, temos os nossos limites, não conseguimos fazer tudo, não conseguimos ir a todas, então temos que criar primeiro pessoas capazes de executar por nós, não é? Portanto, quando nós passamos para uma fase, deixamos aqui o autoemprego e passamos aqui para uma fase de operacional, de diretor operacional, passamos aqui para uma fase de liderança das equipas mais operacionais. Nessa fase, as ferramentas que temos que dar às nossas equipas são ferramentas muito, muito técnicas, não é? Ferramentas muito operacionais, temos que lhes dar processos, temos que lhes dar sistemas, temos que lhes dar aqui formas de eles fazerem o seu trabalho bem feito e de uma forma mais autónoma, sem precisarem tanto da nossa presença constante perto deles. Mas a empresa continua a crescer, não é? E de repente eu se calhar já tenho 10, 15, 20 pessoas a trabalhar diretamente comigo e sabemos que liderar este número de pessoas começa a ser complicado. E, portanto, temos que criar aqui as lideranças intermédias para, efetivamente, nós subirmos mais um degrau na hierarquia, subirmos aqui para o gestor da empresa e passar a ter aqui lideranças intermédias que nos permitem desligar um pouco da parte mais operacional e ter aqui pessoas capazes de fazer este trabalho de gerir equipas. Mas sabemos, porque provavelmente se não está num autoemprego, não é? Se já tem uma equipa para gerir, sabe que gerir pessoas não é de todo uma tarefa fácil. Provavelmente é uma tarefa que ainda vocês têm alguma dificuldade e, portanto, ensinar os outros a fazer esta tarefa não é certamente uma tarefa muito simples para vocês. A primeira coisa que eu vos queria alertar é, afinal, como é que é este processo de encontrar estas
chefias intermédias, porque normalmente o processo que nós fazemos para encontrar estas chefias intermédias é procurar quem são os melhores colaboradores que eu tenho. E normalmente a forma de avaliação é uma forma muito operacional. É olhar e dizer quem é o melhor operacional que eu tenho, quem é a pessoa que tecnicamente é mais capaz de fazer esta função. Ou seja, vamos pôr, por exemplo, numa equipa comercial. Quem é o meu melhor comercial? Então vou pegar no meu melhor comercial e vou propô-lo a ser diretor comercial. E será que isto é uma boa opção? Pode ser que sim, pode ser que não. E porquê que pode ser que não? Porque, efetivamente, quando eu pego num bom técnico e o torno no líder da equipa, primeiro, eu estou a perder o meu melhor técnico da equipa, porque a partir do momento em que ele assumir a liderança da equipa, ele vai deixar de dar, pelo menos, a totalidade das horas à parte operacional, à parte técnica que ele executa tão bem, ok? E, portanto, eu vou perder horas numa coisa em que ele é muito bom. E posso estar a colocá-lo numa posição em que ele não é grande coisa. Porquê? Porque eu não faço ideia se ele é um bom líder ou não. Então, há algum tempo eu vi um vídeo do Simon Sinek, não sei se vocês conhecem, mas que punha a coisa numa matriz de 2 eixos. Esta avaliação das lideranças numa matriz de 2 eixos, em que no eixo vertical tínhamos a capacidade de produção, não é? Produtividade, capacidade técnica, chamemos-lhe assim, não é? E no eixo horizontal tinha, traduzindo, não é? A confiabilidade, a capacidade de confiar, não é? Se eu posso confiar naquela pessoa ou não. O Simon Sinek identifica aqui a confiança como sendo uma das principais características que um líder tem que ter para que os outros o sigam e, portanto, para que ele consiga realmente ser um bom líder, não é? E aquilo que o Simon Sinek dizia no vídeo, e com o qual eu concordo, é quando estamos aqui no quadrante do pouco produtivo e pouco confiável, sabemos todos que esta não é uma escolha certa, nem para colaborador, quanto mais para líder. Quando estamos no quadrante oposto, não é? No quadrante de muita produtividade e muita confiabilidade, também sabemos que provavelmente está ali um bom líder, não é? Está ali alguém em que a equipa confia e que ainda por cima sabe muito, é tecnicamente muito evoluído e, portanto, vai ter também a capacidade de ensinar às pessoas e levar a equipa no bom caminho. A questão aqui é entre os outros 2 quadrantes. Ou seja, normalmente, aquilo que nós fazemos é pegamos na pessoa que está mais produtiva e que pode eventualmente não ser a mais confiável para a equipa e promovê-la a chefe. Essas pessoas que são bons produtivamente e que não são tão confiáveis, normalmente são aqueles colegas um bocadinho intragáveis, aquelas pessoas que acham que são muito bons, que sabem mais que os outros, que são capazes de mais do que os outros e, portanto, que a equipa não lhes vê grande capacidade de liderança. E, portanto, isto pode ser um erro muito grave. Eu prefiro, e o Simon Sinek também diz isto, né, de pessoas que tenham eventualmente um bocadinho menos de capacidade, que sejam um bocadinho menos produtivas, que sejam menos capazes de entregar, mas que sejam muito confiáveis. E vocês podem, mas a Mariana, como é que eu vejo esta questão da confiabilidade? Isto pergunta-se à equipa. Aliás, o Simon Sinek
diz uma coisa engraçada para identificar os dois eixos, que é na questão da produtividade e da capacidade, é fazer a pergunta: confiavas o teu dinheiro a esta pessoa? E provavelmente eles vão dizer que sim às pessoas que são mais produtivas, não é? Que têm mais resultados. O segundo eixo, o eixo da confiabilidade, a pergunta que o Simon Sinek sugere é: confiavas a tua família a esta pessoa? Tem que ser realmente algo em que as pessoas confiem e mostrem que confiam realmente naquela pessoa, mais do ponto de vista pessoal, mais do ponto de vista do coração, porque aquela pessoa, quando falar, eles vão ter que a seguir. Quando aquela pessoa puser ideias em cima da mesa, aquelas pessoas vão ter que a agarrar. Então tem que haver aqui a tal confiabilidade, não é? A tal confiança muito mais profunda do que acreditar que é um bom técnico. E, portanto, esta avaliação é muito importante que vocês a façam quando estão a pensar ou a escolher aqui a liderança intermédia que vocês vão ter. Esta pessoa tem que ser capaz, à partida, não é? O melhor possível tecnicamente, mas mais importante do que a questão técnica é realmente esta questão mais pessoal, mais de relacionamento, mais de os outros confiarem nela e irem atrás dela, vá ela para onde for, ok? Portanto, é este ponto que é crítico. Mas depois, há algumas características que obviamente são muito importantes nesta pessoa, porque não basta que a equipa os siga, embora seja um fator muito relevante, esta pessoa tem que estar muito alinhada com aquilo que é a empresa, com aquilo que são as ideias da empresa, aquilo que são os pontos mais importantes para a empresa. Então esta pessoa tem que realmente vestir a camisola, esta pessoa tem que acreditar que a empresa onde trabalha que é muito boa, que é muito bom trabalhar aqui, a empresa tem um futuro muito risonho. Portanto, esta pessoa tem que vestir a camisola e dizer: eu sou esta empresa, não é? Quase como se fossem vocês, não é? Porque obviamente vocês, sendo donos da empresa, têm uma relação muito própria com a empresa, mas estas lideranças intermédias, apesar de não terem que ser sócios, têm que vestir a camisola de uma forma muito forte. Estas pessoas têm que beber a cultura da empresa. Todos os colaboradores devem estar alinhados com a cultura da empresa. Mas, obviamente, que quando estamos a falar de colaboradores mais operacionais, eles só têm que acreditar para eles próprios. Quando estamos a falar de lideranças intermédias, eles têm que acreditar mais do que os outros, porque têm que passar a mensagem. Portanto, não basta ser uma mensagem para eles internamente, tem que ser uma mensagem que eles passem diariamente para as suas equipas. E por isso esta identificação com os pontos de cultura, este conhecimento profundo sobre os pontos de cultura, sobre aquilo que é razoável na empresa e aquilo que não é razoável, deve ser muito forte, porque eles vão passar a ser também os vossos olhos no terreno. Quando houver alguma situação, algum comportamento que não esteja alinhado com estes pontos de cultura, tem que ser eles a chamar a atenção, porque vocês vão deixar de estar em todo o lado, vão passar a ter aqui uma visão mais distante, mas estas lideranças intermédias têm que ser os vossos olhos, como se vocês estivessem na operação. E, portanto, esta questão dos pontos de cultura é fundamental, porque esta cultura tem que se manter e vocês não podem ser os únicos intervenientes e os únicos tratores, não é? Para levar aqui a cultura a toda a organização. Estas lideranças intermédias têm também este ponto muito importante nas suas tarefas diárias. Depois têm que também acreditar profundamente na visão. Eles vão ser as pessoas que vão falar por vocês todos os dias, não é? Portanto, se vocês têm uma visão, se a empresa tem uma visão, se a empresa tem aqui um sítio para o qual quer ir, não é? Eles vão ter que ser a vossa voz
diariamente junto dos colaboradores. E, portanto, eles têm que acreditar profundamente nesta mensagem, porque eles vão ter que a passar diariamente aos colaboradores. Depois, eles têm que viver também diariamente os objetivos. Para que uma organização que começa a ter uma determinada dimensão e que começa a funcionar em cascata, para que as coisas realmente funcionem bem, é preciso ter objetivos. É preciso todas as pessoas saberem os seus objetivos e é preciso viver num ambiente de prestação de contas. Toda a gente deve prestar contas a si próprio, mas também aos outros. E estas lideranças intermédias têm que ser aqueles que não só conhecem os objetivos, portanto sabem diariamente o que é suposto eles fazerem e o que é suposto as suas equipas fazerem e entregarem em termos de resultados, mas depois também têm que pedir estas contas diariamente à equipa. Têm que estar ali sempre presentes no momento do pedir contas, não é? A prestação de contas é um ponto crítico em todas as organizações, e ainda para mais quando elas começam a crescer, para que todas as lideranças o façam e depois vocês façam as vossas lideranças e a coisa funcione, não é? E também têm que conhecer as estratégias, ou seja, estas lideranças intermédias têm que fazer parte do vosso mundo estratégico. Eles têm que estar dentro daquilo que são os seus pensamentos, aquilo que desenhou para a empresa do ponto de vista estratégico. Eles têm que estar muito dentro para que depois, com o seu conhecimento, possam dar resposta às coisas que acontecem no dia a dia. Quanto mais capacitar estas pessoas de conhecimento do ponto de vista estratégico daquilo que é o caminho da empresa, mais facilmente eles se tornam cada vez mais autónomos e cada vez conseguem dar melhor ajuda aos seus colaboradores, porque têm aqui uma visão do todo, não é? É muito importante que estas lideranças intermédias saibam não só sobre a área deles, mas também tenham visão estratégica sobre a organização, que é para que deem sentido ao trabalho diário que as suas equipas estão a fazer, porque muitas vezes, se eles só virem ali o grãozinho de areia, não percebem a praia, não é? Não percebem qual é a grandiosidade daquilo que estão a fazer, porque eles só veem ali um grãozinho de areia, parece uma coisa pequenina e insignificante, mas se virem a imagem toda e se conseguirem passar essa imagem também para os seus colaboradores, tudo fará muito mais sentido. E, conforme eu disse anteriormente, não é? Esta pessoa tem que ser uma pessoa muito virada para pessoas. Tem que ser uma pessoa que cuida dos outros, tem que ser uma pessoa que se preocupa não só com a produtividade das pessoas, que também é importante, a tal prestação de contas, mas também com a pessoa, com o bem-estar da pessoa, com eventualmente alguns fatores externos que estejam a perturbar a pessoa naquele momento, e esta liderança intermédia tem que estar muito perto para tomar conta. Há uma frase na parte da liderança que eu gosto muito, que é o ser a servir. Eu acredito profundamente que nós, enquanto líderes, temos que servir a nossa equipa. E esta pessoa, sendo tecnicamente capaz, e obviamente que é um fator relevante, embora, como eu disse anteriormente, não é o mais relevante, mas sendo tecnicamente capaz, tem que também ajudar a equipa. Não fazer por eles, mas ajudá-los a resolver e a encontrar os melhores caminhos. Ajudar, atenção. O servir alguém não quer dizer fazer por ele. A melhor forma de eu servir um colaborador meu é ensiná-lo a fazer, não é fazer por ele. É tirar-lhe ali alguns obstáculos ou ajudá-lo a tirar os obstáculos quando ele não está a ver as melhores alternativas, ou obrigá-lo a ir mais a fundo, a pensar mais sobre as alternativas quando ele só vê uma alternativa e vai logo por ali. Às vezes aquela não é a melhor e eu tenho que o obrigar, entre aspas, a ver várias alternativas para que depois, com um maior leque de opções,
ele consiga fazer uma melhor escolha. Mas esta é a função de um líder e é isto que eu também tenho que, enquanto líder de líderes, eu vou ter que ajudar as pessoas a ter esta visão. Obviamente que no recrutamento da pessoa convém logo ter esta sensibilidade, perceber se ela realmente é uma pessoa de pessoas, é uma pessoa capaz de ser a servir, é capaz de... quando ao primeiro obstáculo não vai lá e faz, mas ajuda o colaborador, o executante, não é? A encontrar as melhores soluções, mas eu, enquanto líder de líderes, também tenho que o saber fazer. Também tenho que ajudar os líderes a serem bons líderes, tenho que lhes dar as ferramentas, tenho que lhes dar a formação, tenho que lhes dar o suporte, tentar nunca desautorizar, não é? Tentar nunca ir assumir o papel deles quando eles fazem alguma coisa que não está tão correto, mas ser também a servi-los a eles, ok? É um desafio enorme este de ser líder de líderes, de ajudá-los a fazer o caminho. Se ser líder de executantes já é um desafio, ser líder de líderes é um desafio ainda maior. Mas faz parte do caminho do empresário ir tendo cada vez desafios mais difíceis e nada melhor do que fazer, aprender, errar, aprender, falhar, continuar a tentar, porque é assim que se aprende e é assim que vocês vão certamente conseguir se tornar melhores gestores. Vão fazendo na organização pontos de avaliação para vos avaliar a vocês enquanto líder e também avaliar as vossas lideranças intermédias, porque isso vai vos dar um ótimo feedback para poderem ser melhores e perceberem onde é que podem melhorar, quer a vocês, quer às pessoas que vocês estão a liderar. Com feedback honesto das pessoas, têm que garantir que na vossa organização o feedback que recebem é honesto, mas é com feedback honesto que vocês realmente podem também ir melhorando, ir crescendo e ir tendo cada vez uma melhor equipa. Hoje fico por aqui, espero que este conteúdo tenha sido do seu interesse. Acho que liderança é sempre um tema muito relevante. Já sabe, todas as quartas-feiras às 18h30 aqui no meu canal YouTube tem um conteúdo novo e a única coisa que eu lhe peço, porque tudo isto é feito de forma gratuita e com o meu coração, a única coisa que eu lhe peço é, se gosta deste tipo de conteúdo, primeiro subscreva o nosso canal YouTube e também partilhe estes vídeos com todos os empresários que conhece e que acha que podem beneficiar deste tipo de ajuda. O meu objetivo é chegar ao maior número de empresários possível para os tornar empresários cada vez mais felizes e para isso vou precisar da sua ajuda para chegar a mais pessoas. Um grande beijinho, um grande bem-aja por toda a ajuda e pela sua presença aqui e vemo-nos por aí. Até já!